Ô Marcos, esse ar, olha, a gente está meio quente aqui. Por gentileza. Pessoal, primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Aleluia! Glória a Deus! O novo Paulo, Senhor Pastor, na fé? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Primeiro versículo diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Uma paradinha aqui. Pessoal, aqui, essa carta de Coríntios, capítulo 10, vem narrando a travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho. Isso aconteceu uns 4.000 anos atrás. E Paulo, há 2.000 anos atrás, vem falando que os nossos pais, aqueles que abraçaram a causa de Deus, aqueles que entenderam quem era Deus. Então, o primeiro grande batismo da Bíblia foi justamente na travessia do Mar Vermelho. E Paulo vem chamando a atenção para que o que aconteceu de errado com aquele povo não permaneça no nosso meio. Por isso que ele vem lembrando dos feitos que aconteceu nos dias de Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho. 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem, gente? Cristo. Pessoal, olha a visão da fé. Jesus veio à Terra há 2.000 anos atrás. E Paulo, é uma das passagens, vem dizendo que há 4.000 anos atrás, quem já estava com o povo de Deus? Jesus. Até porque antes da formação dessa terra, Jesus já existia. Aí você vê que a falta de leitura, a falta de entendimento, se bobear, você ainda depara com pessoas nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas, vamos falar do nosso povo, Ah, não, porque o menino, que menino Jesus? Deixou de ser menino há muito tempo. Não é verdade? É verdade. Você vê que a crendice, a religiosidade, só atrapalha o povo de Deus. Então, Paulo vem dizendo que há 4.000 anos atrás, mesmo sem ele ter vindo à Terra, ele já estava abençoando o povo de Deus com Moisés. E diga-se de passagem, quase 3 milhões de pessoas, naquela época. Aí diz aqui mais, 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram o que, gente? Prostrados no deserto. Pessoal, isso aqui é o X da questão de hoje, Olha, a pessoa tem que ser muito cabeçuda. Porque uma coisa, ela não ter experiência com Deus. E errar. Outra coisa, são os que têm experiências com Deus e continuam errando. Porque esse povo aqui de 4.000 anos atrás, eles viram a mão poderosa de Deus. Não só das 10 pragas que foi atingida lá no Egito, como também eles tiveram a proeza de ver um mar aberto e eles passando a pé seco. Imagine você passando no meio do mar, parede
de água de um lado, parede de água do outro, e mesmo assim, ainda duvidar de Deus. Então você vê que a Bíblia se repete. Quando são as pessoas que vêm para o nosso meio, às vezes a idética, cancerosa, devendo 500 mil, 1 milhão, mais, casamento por um filho, e Deus restaura, Deus reverte a situação. Aqui mesmo tem 2 senhoras que Pedro Ernesto tinha dito que os filhos não iriam sair com vida. Os filhos estão vivos, Deus levantou os 2 lá e não tenho visto elas mais na igreja. Por quê? Por quê? Porque acabam errando como a maioria errou no passado. Só que isso não agrada a Deus. Porque uma coisa é a pessoa errar sem Deus. Outra coisa é a pessoa errar com Deus. Por isso que eles ficaram prostrados. Eles ficaram apagados. E o que mais tem hoje dentro das igrejas evangélicas é gente apagada. É o que mais tem. Se bobear, acredita até em Papai Noel. Só não acredita no Deus da Bíblia. É verdade. E o maior exemplo de crente que acredita em Papai Noel é colocar ele dentro de casa. Esse é o maior sinal de quem acredita em Papai Noel. É só colocar dentro de casa. Porque era uma época que era para estar falando do Deus que morreu e está vivo, era para estar falando da ressurreição, da vida, e está lá botando engano, ainda enganando as crianças. Você vê que isso desagrada a Deus, gente. Pastor, ainda bem que dezembro está longe, mas tem que pegar o espírito, que é a grande realidade. Porque se fosse dezembro, você ia ficar zangado comigo, né? Pastor, vou ter que quebrar tudo, é contigo mesmo. Não é comigo, é contigo Deus. Porque as pessoas, elas veem a grandeza de Deus, vê o milagre, ela desfruta daquilo, mas não está nem aí para Deus. Ela gosta do erro, do engano, ela gosta da violência, ela gosta da vida errada. Aí você vê, a pessoa está prostrada, ela está apagada. Eu falo isso porque nós sabemos que dentro das igrejas evangélicas, o que mais tem é gente apagada. Apagada. É só ver uma adversidade que ela mostra a fé que ela tem em Deus. Desespero, ansiosa, fica agoniada, a insônia pega. Isso é falta de fé, gente. Mas ela está provando da mão de Deus. Está lá de pressão alta, estou botando remédio mais da língua, Deus me livre. Dentro de igreja, povo assim, você vê, é falta de compromisso com Deus. Porque acaba as atitudes dela desagradando a Deus, porque ela não está em sintonia com Deus. Esse povo aqui, eles viram o agir de Deus, o poder de Deus sobre suas vidas. Porém, as suas práticas eram de outrora, a qual jamais agradavam a Deus. Agradaram a Deus. E diz aqui, ó, isso aqui é forte. E essas coisas, 6, foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles o quê? Cobiçaram. Gente, o que isso significa? Você que abriu mão da prostituição, do homossexualismo, da bandidagem, da cachaça, do nervosismo, da agressividade, isso não tem mais parte na sua vida. Tem muitas pessoas. Porque você era assim lá atrás. Você era feiticeiro, você era uma pessoa que gostava de jurar a outra, de querer ver a queda da... Então isso tudo ficou para trás. Só que quando vem à nossa mente, tem que ser em forma de figura, algo que não tem mais poder nem domínio sobre o nosso presente. Porque se tiver, preste atenção, não tem uma fé iludida, está prostrado. Não seja fingido, está prostrado. Você está precisando de ajuda. Você tem que se arrepender e se converter. Porque senão vai ficar igual o povo de Israel, achando que estão com Deus, só que andando em círculo. E foi o que eles fizeram durante 40 anos no deserto. E teve que morrer todo mundo para que uma nova geração fosse abençoada.
Então você vê que a gente combate a religiosidade, porque a religiosidade, ela escraviza a pessoa. Por isso que dentro da igreja tem que haver uma mudança, você tem que realmente querer ver Deus. O passado, ele não pode mais tocar no seu presente. Ele não pode ter mais efeito nenhum. Se está tendo, é porque você está precisando de ajuda. Você está precisando de Deus. Ah, pastor, eu tenho 50 anos de igreja. Você está precisando de Deus. Você está andando em si. Mas com a capa de gente de Deus. Com a capa. Então, o passado, ainda que ele venha, ele, na nosso presente, não leva mais vantagem. Se está levando vantagem, tem alguma coisa errada contigo aí. E você tem que acordar. Porque, na época de Moisés, os que deram a mão, e aqui diz que foi muita gente, eles viram até o agir de Deus, só não desfrutaram da glória de Deus. E eu não sei nem se eles se salvaram, hein? Para falar bem a verdade aqui, não dá nem para a gente saber se eles se salvaram. Porque Deus, Ele avalia as nossas atitudes a partir do momento que nós temos um verdadeiro encontro com Ele. Um exemplo, né? Estava aqui o Júlio, você chegou assim, aqui assim, né? Pinguço, biriteiro, brigão também, respondão. Né? Aí, está aqui na igreja, mas continua fazendo a mesma coisa. Um exemplo, gente, pelo amor de Deus, olha para o Júlio, ele está sentado aí. Está prostrado. Está prostrado. Mas está dentro da igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas está prostrado. Então, aquilo que fizemos de errado no passado, ainda que venha na nossa mente hoje, no presente, é uma lembrança de que éramos escravos e hoje nós somos livres. Agora, se o passado está dominando o teu presente, você está escravizado ainda. O diabo tem governado a sua vida. Ah, pastor, é mais forte do que eu. Ah, pastor, eu não queria fazer, mas eu faço. Ah, pastor, mas se eu não for, vão me chamar de frouxo. Você está prostrado. Satanás continua sendo o senhor da sua vida, mas está dentro da igreja. E foi o que aconteceu nessa época aqui. E aqui, gente, o pessoal viu Deus agir de mão poderosa, porque não faltou nada para esse povo. Deus mandava pão do céu, Deus mandava carne, Deus, água saindo da rocha, e mesmo assim o coração ainda estava agarrado às trevas, às práticas antigas. Então, ainda que alguém tente lembrar, mas você era pinguço, Júlio, você era um pilantra, um exemplo, né? Tu era um 7-1, tu era um mal pagador. É verdade. Mas Jesus me libertou. Hoje sou um bom pagador, não sou mais pilantra. Hoje sou uma pessoa responsável, ando correto, não agrido mais ninguém, não bebo mais, e nem me prostituo. Não sei, não quero nem saber se tu fazia isso. Mas deu para entender? Mas se isso vem, ainda mexe contigo, está faltando Jesus na tua vida. Se você ainda está naquela de prestar conta aos seus amigos, ou à sua família, da sua vida, está faltando Jesus aí. Olha o que diz aqui agora, versículo 12. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para o quê? Não cai. Gente, essa palavra aqui, essa palavra dos evangélicos. Lá fora estão caídos já, está todo mundo caído. Lá fora está todo mundo caído da graça, caído mesmo, sem a graça de Deus. Nós que somos de Deus, o passado não pode mais nos sugar ou ter efeito na nossa vida. Se vivemos no presente em função do que nos fizeram ou dos nossos feitos de outrora, pessoal, está faltando Jesus. Está faltando Jesus.
Se o ranço do passado está vivo dentro de você, Jesus está longe. Mas eu sou batizado. Mas você não entendeu o que é o batismo. Porque eles também aqui tinham sido batizados e não entenderam o que era o batismo. Quando eles passaram pelo mar vermelho, ele foi o primeiro, mas eles não entenderam. Por isso que às vezes a pessoa vem para mim, você tem que passar nas águas de novo. Mas Deus já falou, você tem que passar, porque você não nasceu de Deus. Aí poucos são os que ficam na igreja. Mas olha as suas atitudes, a sua fala, os seus pensamentos. São idênticos lá de trás? O que mudou? Então, o teu batismo não valeu de nada. E foi o que aconteceu aqui. E só uma atacada aqui, que eu pulei aqui, você pode ler em casa, morreram 23 mil de evangélicos, que mal tinham sido batizados. E Deus derrubou os 23 mil. Então você vê, a pessoa às vezes está dentro da igreja, está derrubada, mas não é por causa de Deus, é por causa dela, mas ela é religiosa. Pastor, eu não sou mais católica. Mas o que mais tem é evangélico religioso. É verdade. Preso às tradições, preso aos costumes, preso às mesmices de qualquer um que não tem Deus. Então, se você está de pé, o que mexia contigo lá atrás, vai voltar mexendo. Vai voltar mexendo. Vai querer te tirar da graça, da presença de Deus. E se você agarrar o seu passado e continuar com as mesmas práticas no presente, mesmo dentro da igreja, você vai estar prostrado, sem Deus. Mesmo frequentando cultos e mais cultos, vazio, louco. Aliás, por isso que eu falo que mais tem gente apagada no nosso meio, mas que gostam de igreja. Mas por que não vê o resultado da sua fé? Porque o passado está vivo. Ela não quer abrir mão. Maltratar. Ela sofreu muito. Então você vê que está faltando Jesus, né? Está faltando um encontro com Deus. Então, as nossas atitudes, elas sempre mostrarão quem é que está conosco. E se as práticas de outrora continuam vivas, é porque o Jorge não está nem mais aqui. Não está aqui hoje, pelo amor de Deus. Nosso baterista não veio hoje, né? Mas quem esteve aqui no domingo, o Jorge falou assim, ele trabalha com festividade, ele é gerente de uma casa de festa, a Michelle também trabalha nesse ramo. Eles falaram para mim, tanto um como outro, pastor, todas as festas de evangélicos, o funk e a cachaça rola solta. Eles trabalham em casa de festa. Eu falei, que isso, gente? Pastor, eu não vi um até hoje. É só o pastor virar as costas, que a bagunça rola tanto. Ainda tem essa, enquanto o pastor está presente, maior santidade, né? Glória para sempre, é o poder de Deus. Gente, virou, o pastor saiu da casa de festa, o diabo rola solto, prostrado. E eu fiquei até surpreso. Assim, eu não me surpreendo com nada, porque o surpreso foi porque eles falaram assim, eu nunca vi uma festa de evangelho que não rolasse funk e nem cachaça. Surpreso foi com isso. Nenhuma para salvar. Ainda diz que toda regra tem exceção, hein? Então você vê que Jesus está de fora. As igrejas estão cheias, o povo mais do que nunca tem buscado as igrejas, mas você precisa buscar a Deus. A Deus. Você precisa saber o que você quer aqui dentro. Tem gente que busca o pastor, você tem que buscar a Deus. Verdade. Você tem que querer Deus. Olha o que diz aqui agora. Não, 13. Não veio sobre vós tentação, senão o que, gente? Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação,
dará também o quê? Escape. Para que a possais Suportar. suportar. Então, você vê, Jesus foi tentado, ele foi lá para o monte ser tentado, ele foi tentado no Getsemane, ele foi tentado no caminho até o lugar onde ele foi crucificado, mas ele suportou tudo, tudo. Os apóstolos foram tentados. Eu não vi nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas falarem assim, mas a carne é fraca. Eu não vi. Não tem nem relato disso na Bíblia. Dos apóstolos ou dos profetas. Mas dos prostrados, a gente ouve isso. Porque vem a tentação, é vencido. Vem a tentação, a pessoa cai de patinho, né, como diz na gíria aí, né? Cai de gaiato. Mas aí, se você está com Deus, você tem o domínio, você tem o controle da situação. E você diz para o diabo, aqui tu não arruma mais nada. Por mais forte que venha, Deus sempre vai dar o escape. E qual é o escape? Diabo. Realmente, quando eu não tinha Jesus, eu até fazia isso. Eu até agia assim. Mas agora eu tenho Jesus. Você não arruma mais nada. Você não bagunça mais minha vida. Esse é o escape. Antigamente você era presa fácil. Era marionete. Era um boneco manipulado pela mão de qualquer um. Agora você tem Jesus. Então aqueles que te manipulavam não podem mais te manipular. Você tem o poder de decisão. Então você vê que o fato de estar dentro da casa de Deus não significa que as tentações não vêm. Tem gente que não pode ver um copinho, né? De cerveja, de cachaça, um cigarro. A mulher do vizinho, Deus me livre, né? O marido da vizinha, ou se não a mala com dinheiro. Né? Tem gente que era golpista lá atrás, está dentro da igreja, ela tem o poder para deixar de ser golpista, mas ela continua sendo golpista. Você vê, Deus dá oportunidade. Se ela realmente está com Deus, do passado não tem mais domínio no seu presente. E se o passado vem tendo, está faltando Jesus. Está faltando Deus na sua vida. Então, queira ter uma vida íntegra aos olhos de Deus. Amém? De Deus. Porque tudo que vier, da forma que vier, da maneira que vier, você vai poder falar não e dizer, diabo, aqui nunca mais. Aqui acabou. Amém, gente? Pessoal, que seja o passado de trevas, de nervosismo, de agressões, de mentiras, seja só como figura. Algo que você olhe e lembre, um dia eu fui assim, mas hoje sou diferente, porque eu tenho Jesus comigo. Amém? Não deixe o diabo te enganar. Não perder. Para você que ainda não pegou a aliança, vou pedir os irmãos estão passando, você vai receber essa aliança para lembrar, essa aliança só você lembrar que seu compromisso é com Deus, diante de qualquer situação, é com Deus, só para isso. Estou te dando essa aliança para você lembrar que é com Deus. Teu negócio é com Deus. Amém, gente? Minha aliança é com Deus. Minha aliança é com Deus. É com Jesus.